Então o altar era montado onde havia o templo. Só que trazendo para nós hoje, nos nossos dias, né? Nós somos da nova aliança. Hoje o altar da nova aliança, ele está dentro de nós. Porque a palavra diz o seguinte, que sois templos do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus fez esta boa ação por nós, se entregando na cruz por causa da morte de Jesus. Hoje eu e você é templo do Espírito Santo. Nós podemos dizer, eu sou o templo do Senhor. E aqui dentro de mim está o altar do Senhor. Sabe, irmãos? Então, vamos conferir. Em Gênesis 33, 20 diz assim: Jacó, ao levantar naquele lugar um altar a Deus, estava a dizer que o Deus de Israel era o Deus que ele adorava. Gênesis 33, 20 diz assim: E levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Então aqui embaixo, é porque eu li aqui, fiz confusão aqui. Então, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Isso aqui Jacó levantou um altar ao Senhor. Quando ele lutou com o anjo, venceu, né? Não foi quando ele lutou com o anjo, foi quando ele foi encontrar com seu irmão. E ele estava com muito medo, então ele clamou ao Senhor, o Senhor o socorreu. E depois que ele teve aquele socorro do Senhor, chegou até ele, o que ele fez? Ele levantou um altar ao Senhor, né? E vamos continuando. Deus, irmãos, ele sempre quer altar. Muitas das vezes nós hoje pensamos que o altar é coisas de povos pagãos, né? Não é pagãos, é pagãos. Não, nós que somos igreja do Senhor, nós também temos que levantar altar ao Senhor. E o Senhor quer que levantamos altar a Ele. Porque o nosso Deus, Ele não é pior do que os deuses de que são levantados. Tem tantos deuses aqui na terra. As pessoas fazem tantos deuses e levantam altares aos deuses que elas servem. E por que nós, muitas das vezes, como filhos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, não levantamos altar ao Deus Altíssimo? Nós temos que voltar a levantar altar ao Senhor. E o mais interessante é que hoje nós não precisamos de fazer altar de pedras. Nós não precisamos fazer altar visíveis. Altar ali de carregar pedra, de montar aquilo tudo e fazer toda aquela estratégia que era feita. Hoje nós podemos levantar um altar ao Senhor dentro de nós. Aonde nós estamos, aonde nós vamos, aonde nós chegamos, nós podemos estar com o nosso altar, sabe? A sair chama, a entregar chama de adoração ao Senhor, de sacrifício ao Senhor. Sabe, nós muitas das vezes como igreja do Senhor pensamos, já está tudo feito, não preciso fazer mais nada, Jesus me salvou na cruz. Não, não é assim. Não é assim. Nós temos que continuar levantando altar ao Senhor. E o Senhor, Ele quer altar. Ele quer altar. Ele quer o altar da nossa adoração. Ele quer do nosso sacrifício. Ele quer da nossa devoção. Ele quer a nossa entrega. Quantos de nós, né? Quantos de nós, muitas das vezes, temos tanto sacrifício de se disponibilizar ao Senhor, de se colocar aos pés do Senhor e ficar ali só para ouvir o que Ele tem para falar. Mas nós muitas das vezes, a nossa oração, eu falo por mim, que a nossa oração muitas das vezes é só pedir ao Senhor. Pedir. Meia hora só pedindo. Aí quando os meus pedidos cessam, eu fecho a minha boca e levanto. Só que aí eu faço muito mal. Porque eu abri a minha boca por 30 minutos e fiz pedido ao Senhor. Então também por 30 minutos, justo é, por 30 minutos eu me calar e esperar o Senhor falar. Esperar ouvir a voz do Senhor. Esperar ouvir a direção que o Senhor vai dar. Esta semana eu ouvi um homem de Deus a falar algo que me incomodou. Ele disse que ele tinha orado por 40 minutos.
Quando ele olhou no relógio, nossa, estou orando 40 minutos, chorei muito. Ai, me deu fome, a barriga roncou e ele sentiu fome. Então ele se levantou. Ah, Senhor, olha, chorei 40 minutos, o meu dia já está, deixa eu ir me alimentar. E aí o Espírito Santo disse, não. Quem te autorizou você sair daqui? Quem te autorizou você se levantar? Você falou, agora sou eu a falar. E é assim, irmãos, não é só nós que falamos. O Senhor também tem que falar. O diálogo é isso. É eu falo, Ele fala, eu falo. Sabe, a entrega, isso é o altar da entrega. Nós temos que aprender a se entregar ao Senhor, a entregar tempo ao Senhor, para Ele também ministrar nos nossos corações. Porque daí nós não vamos ficar preocupados, nós não vamos ficar ansiosos, porque a voz do Senhor, irmãos, ela é inconfundível. Não tem alguém que ouve a voz de Deus e fica confundido, fica com dúvida, fica com medo. Não. A voz do Senhor, quando Ele libera, quando o Senhor abre a boca, quando o Senhor fala, meu irmão, seu coração descansa. Pensa num coração que é descansado. É o coração que ouve a voz de Deus. É maravilhosa a voz de Deus. A voz de Deus é estrondosa. Depois nós vemos aqui, em situações na palavra, que o Senhor pediu para fazer altar a Ele. Outras situações, os próprios homens levantaram altar. Um exemplo, Noé. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Noé saiu da arca, Noé olhou toda aquela... Noé não fez isso. Noé levantou um altar ao Senhor. Recebemos, de 24 horas, nós recebemos pelo menos 22 horas, né, tirando o momento de sono, quase 22 horas por dia de notícias ruins, né? Hoje a gente ouve pouca coisa boa. Mas só que o que nós vamos fazer, irmãos? Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós vamos nos lamentar, nós vamos olhar para isso tudo e começar a lamentar. Nós temos que seguir o exemplo de Noé. Levantar um altar. É nesta hora é que nós temos que levantar altar ao Senhor. Nos entregar ao Senhor. Ter devoção ao Senhor. Então aqui, diz assim, Gênesis 8:20, diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto ao Senhor. Começa a falar e a garganta começa a pedir água. Então Noé não ficou ali a lamentar por toda aquela tragédia, porque aquilo foi uma tragédia, né? Até o próprio Senhor, quando viu, ele, né? Mas Noé não ficou a lamentar. Noé foi levantar um altar ao Senhor. Depois em Josué, no capítulo 8, no versículo 30, diz assim, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Outro exemplo, Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 24, diz assim, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence a Abzeritas. Irmãos, aqui são exemplos bíblicos de homens que levantou altar ao Senhor. Abraão, onde Abraão chegava, levantava um altar. Quando os homens iam para a guerra,
os líderes levantavam altar. Quando voltava da guerra, levantava altar ao Senhor. Tudo era levantado, tudo que era feito era levantado um altar. Deus, irmãos, Ele quer ser lembrado. Por exemplo, aqui, Jacó, quando ele levantou o altar, né, ao Senhor, que foi por causa do socorro que o Senhor deu para ele, né, que ele viu o que o Senhor fez por ele, então ele levantou aquele altar em gratidão a Deus. Quando outras pessoas chegavam lá e diziam assim: esse altar, Jacó, é de quê? E ele falava: esse altar é para o meu Deus, para o Deus que me socorreu, e eu decidi servi-lo ao ponto de levantar um altar a Ele. Então, os altares, por que aqueles homens levantavam o altar? Para poder olhar para os altares e lembrar de Deus, lembrar daquilo que Deus fez, né? E hoje, muitas das vezes, nós temos dificuldade de levantar altar. Então, Deus quer ser lembrado. E nós, irmãos, com a nossa mente, nós temos a nossa mente muito limitada, né? Diante da grandeza, diante da sabedoria, diante do poder de Deus, nós temos a nossa mente muito limitada. E às vezes esquecemos do Senhor. E não é poucas vezes, é muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Então, por isso que nessa manhã, irmãos, o Senhor, né, nos chama a atenção para nós restaurarmos o altar. E aqui eu peguei 7 exemplos de coisas diárias na nossa vida, trazendo para os nossos dias hoje, coisas diárias na nossa vida que faz com que nós quebramos o altar. Faz com que nós deixamos o altar do Senhor quebrado e nem nos importamos. Algo que está vindo no meu coração, irmãos, a passagem de quando Elias foi derrotar os profetas de Baal. Elias, antes dele começar a invocar o Senhor ali naquele lugar, Elias restaurou o altar, né? Está em Juízes. Elias, Juízes, 1 Reis. Elias pegou as 12 pedras, como o altar naquela altura era feito, com 12 pedras, que eram as pedras simbolizando as tribos, né? As tribos de Israel. Então Elias juntou essas 12 pedras e restaurou o altar, para ele subir lá em cima e começar a clamar ao Senhor. Então significa que, se eu percebo que o altar que está dentro de mim, o altar ao Senhor, ele está quebrado, eu tenho que restaurá-lo. Eu tenho que buscar o Senhor e restaurar. Porque senão não vai adiantar, irmãos. Não vai adiantar eu dizer que vivo para o Senhor, ou até fazer qualquer coisa para o Senhor. Não vai adiantar. Por quê? Porque o altar está quebrado. O primeiro princípio é restaurar o altar. Elias chegou lá naquele momento e pediu, chamou o povo para a volta dele e falou assim: eu vou restaurar o altar do Senhor, porque o altar do Senhor estava quebrado. E nós hoje, irmãos, como nós temos o altar dentro de nós, muitas das vezes nós vivemos de uma maneira eu não sei nem qual a palavra encaixar aqui, mas nós vivemos tranquilo, fazemos tudo e mais alguma coisa, mas o altar do Senhor que está dentro de nós está quebrado, está precisando de restaurar. Então aqui eu coloquei 7 exemplos muito rápidos, aqui eu vou falar de cada um. Então, olha, essas 7 coisas simbolizam na nossa vida um altar quebrado. O primeiro, quebrado por causa das preocupações. As preocupações, irmãos, fazem com que o nosso altar seja quebrado, o nosso altar ao Senhor. Sabe? Nós ficamos preocupados, 24 horas preocupados. É aquilo, se nós
nos disponibilizamos tempo ao Senhor, se nós orarmos ao Senhor, se nós ouvirmos a voz do Senhor, a direção que Ele está a dar, a preocupação foge, ela não fica. Porque a fé e a preocupação, as duas não combinam, as duas não são irmãs, as duas não andam juntas. Você tem dentro de si o altar da fé ou o altar da preocupação. Você tem que decidir no seu coração. Não, eu ando muito preocupado, estou muito preocupado. Não vou dizer, irmãos, que assim, há situações que realmente é preocupante. Mas eu digo aquela preocupação por tudo e por nada. Há situações que é preocupante, nós temos que nos preocupar, porque é normal, né? Nós somos seres humanos, nós temos uma alma dentro de nós que também, de vez em quando, ela está agitada. Ok, uma preocupação, de vez em quando, não faz mal e é até bom. E muitas das vezes, algumas preocupações que nós viemos a ter, é até bom para aguçar a nossa fé. Né? Porque a nossa fé está morna, está fraca, nós não estamos querendo nada com o Senhor. Aí vem aquela preocupação e nós corremos para o pé do Senhor. Aí a nossa fé. Então, isso é uma preocupação boa. Mas você viver 24 horas preocupado. Preocupado com ontem. Ontem passou, não preciso preocupar com ontem. Preocupo com hoje. Ah, mas hoje está passando, amanhã. Não, isso não. Você tem que ousar a crer. Então, algumas vezes na nossa vida, sabe? O nosso altar é quebrado por causa da preocupação. Depois também é quebrado por causa das decepções. Sabe, irmãos? Decepção com pessoas ou até mesmo com Deus. Quando eu estava a meditar nessa palavra, preparar essa palavra, o que vem no meu espírito é o seguinte: nós dizemos assim, não, eu estou decepcionado com pessoas, mas eu adoro a Deus. Não. Sabe o que vem no meu espírito, irmãos? Se nós estamos decepcionados com pessoas, automaticamente nós estamos também decepcionados com Deus. Sabe por quê? Porque vocês são os meus semelhantes. E se eu estou decepcionado com vocês, então também estou decepcionado com o Criador do meu semelhante. Sabe? Então as decepções fazem o nosso altar quebrar. Nós temos que estar atento a isto. Porque daí nós decepcionamos com as pessoas. E aí nós também vamos decepcionar com o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, até mesmo com Deus, tem pessoas decepcionadas. E vou dizer, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Você que está aí na internet a ver e a ouvir. Examine o teu coração. Será que o teu altar não está quebrado porque você está decepcionado com o Senhor? Porque o Senhor fez ou porque o Senhor não fez? As decepções fazem o nosso coração, faz o altar que está dentro de nós ser quebrado. Então nós temos que colocar as nossas decepções. Se for com o Senhor, nós falamos diretamente com Ele: Senhor, estou decepcionado contigo. Porque eu orei, eu esperei, não aconteceu, ou aconteceu, e aconteceu do jeito que eu não queria. Pronto, fale com o Senhor, que o Senhor vai te dar a resposta certa. O porquê Ele agiu, o porquê Ele fez, o porquê Ele não fez. E vou dizer, o silêncio muitas vezes de Deus é a resposta que nós precisamos. Nós queremos orar e queremos ouvir uma voz, sabe, audível de Deus nos nossos ouvidos. E muitas das vezes nós ficamos, né, à procura da resposta, mas a resposta não vem. Mas o silêncio do Senhor já é a resposta. Então eu tenho que ter esse discernimento, porque senão eu fico decepcionado com o Senhor. E sabe o que acontece? Essa decepção faz com que o altar que eu tenho ao Senhor dentro de mim seja quebrado. A terceira coisa, irmãos, quebrado por causa do rancor nos nossos corações. Nos nossos dias, nós vivemos dias, irmãos, que parece que tem uma nuvem pairada sobre os céus de rancor. As pessoas, uma olha para a outra, tipo assim, parece que eu estou com raiva de ti. E a pessoa também olha para mim, eu estou com raiva de ti. E eu também estou de ti. Então assim, aí você fica assim, meu Deus, o que está se passar? Esse atrás mesmo eu ouvi da boca de um casal, o casal falava assim: pastora, eu falei com a minha mulher o seguinte: se eu estivesse na sala, ela tinha que, para ir para a cozinha, ela tinha que passar por outro lugar, para não passar perto de mim, porque eu tinha vontade de bater nela.
Eu estava com tanta raiva dela, e ela também estava de mim. E eu falei assim, então gente, mas o que é isso? E realmente, são os dias difíceis, irmãs. São dias que nós estamos nos últimos dias. Cada dia é menos um dia para nós nos encontrarmos com o Senhor. Gente, isso é maravilhoso. Sabe, toda essa reviravolta que está acontecendo no mundo, isso não nos traz preocupação, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, como povo eleito, como povo salvo do Senhor, nós não temos que ficar preocupados. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar, porque nós estamos próximos de ver o nosso Redentor. Já pensou? Nós vemos o Senhor face a face, Ele nos vê face a face, nós a Ele. Isso é maravilhoso. Então cada dia é um dia menos. Cada dia é estrondoso, sabe? Cada dia glorifico ao Senhor por isso. E por isso, voltando aqui na palavra, por isso, porque cada dia é um dia menos e está cada vez mais próximo a volta do Senhor, a busca, né, que o Senhor vai fazer. Então, o que acontece? O inimigo, ele começa a querer contaminar tudo, a contaminar os corações, a contaminar a mente das pessoas. Irmãos, vocês não têm a noção de nós simplesmente andando na rua, quantas setas vêm na nossa mente. Vem na nossa mente. É disso, é daquilo, é contra alguém, é contra situações. E ali, quando você menos pensa, você está com seu coração cheio de rancor. De rancor. E muitas das vezes você olha assim, mas por que eu tenho raiva daquela pessoa? Aí você busca na mente, eu tenho raiva daquela pessoa me fez um mal. É quando você começa a examinar na mente o porquê você tem rancor daquela pessoa. Você tem rancor por ter rancor, porque nem nada aquela pessoa fez. Aí é que tá, talvez você tenha raiva porque a pessoa não fez nada para si e você tem raiva dela. Rancor. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor. Colocar essa situação. Se você tem rancor de alguém no seu coração, seja de um familiar, seja de uma pessoa próxima, seja de uma pessoa longe de ti, da tua família, seja de quem for, sabe? Coloca essa situação diante do Senhor. Não deixe o seu altar quebrado por causa de rancor. Não vale a pena. Não vale a pena. Você perdeu o melhor do Senhor, tanto na tua vida aqui como a vida futura, que é isso mesmo, né? Que é isso mesmo. Nós não vamos ver o Senhor se o nosso coração está cheio de rancor. A quarta situação, por causa da ganância do nosso coração. A ganância faz com que o nosso altar ao Senhor seja quebrado. Nós temos, irmãos, que conquistar. Nós temos que trabalhar, né? Porque ninguém vive sem trabalhar. Adão pecou, por causa do pecado, todo mundo trabalha. Então não é por causa que o meu pai não me deu nada ou não deixou nada que eu tenho que trabalhar. Não, irmão, porque Adão pecou, pronto. Todos têm que trabalhar na face da terra. Todos têm os seus objetivos, todos têm que correr atrás dos seus objetivos. Sim, é normal, é saudável. Mas o que nós não podemos deixar é a ganância entrar no nosso coração. É ao ponto de nós não termos mais nem tempo para o Senhor, nem tempo para a nossa família, que a nossa família é algo precioso, que não adianta nós dizermos que servimos ao Senhor se nós não cuidamos da nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família, é um mandamento, é uma ordem do Senhor. Mas fazer com que a ganância faça, muitas das vezes nós abrir mão disso tudo. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar. Não, eu ganhei pouco, agora para o mês eu tenho que ganhar mais. Não, para o outro eu tenho que ganhar o dobro desse. E isso, é uma bola de neve. Só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. E vai na ganância, toma conta de todo o nosso coração. Deus não tem isso para a nossa vida, irmãos. Um exemplo é o exemplo de Jesus. O próprio Jesus disse o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que fazer tudo com limitações, correr atrás dos nossos objetivos, estudar, ir atrás de uma formação, de um bom emprego, quem não quer, e quem luta por um bom emprego, sim, tem que ter um bom emprego.
Mas, irmãos, com decência, ordem e decência, para a ganância não invadir o nosso coração. A ganância do que eu quero mais, eu preciso de mais, nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com aquilo que já tem, mas sempre quer mais. Ganância. Depois, quebrado por causa do medo. Muitas das vezes nós temos medo, e principalmente nos nossos dias, sabe, com toda a situação que o mundo está a passar nesse momento, uma nuvem de medo tenta nos rodear. E diariamente nós temos que, como igreja do Senhor, como filhos do Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, tira de mim esse espírito de medo, tira de mim essa sensação de medo, né? Porque tem pessoas que são tão medrosas que aí ficam com as suas vidas ali travadas, não conseguem avançar, não conseguem fazer mais nada, porque estão com medos, estão com medo de tudo, medo até de andar na rua. Não, irmãos, nós não podemos deixar o medo quebrar o altar, sabe, o altar do Senhor dentro de nós. Depois, quebrado, o sexto é quebrado por falta de zelo pelas coisas de Deus. Aqui eu estou falando para a igreja, sabe, irmãos, hoje nós vivemos em uns dias que o zelo pelas coisas do Senhor está ficando escasso. Sabe o que é escasso? Ficando pouco. Você tem que procurar para achar um pouquinho. As pessoas fazem a obra de Deus relaxadamente, faz as coisas. Eu sou crente, né? Eu não vou na igreja porque eu já sou a igreja. Essa palavra, irmãos, essa palavra de eu não vou na igreja porque eu já sou a igreja, essa palavra não vem do Senhor. Essa palavra não vem do Senhor. Nós aqui reunidos, nós estamos aqui, somos aqui todas as igrejas, várias igrejas reunidos, cultuando um só Deus. Então, se essa palavra fosse verdadeira, eu não vou à igreja porque eu já sou a igreja, então Jesus orou errado o Pai Nosso. Porque Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu. Então ele disse Pai nosso. Então nós não servimos a Deus sozinho, irmãos. Nós temos que servir a Deus em comunhão. Nós temos que servir a Deus em grupo. Sabe? É isso. E isso é zelo. Quando nós temos esse sentimento, nossa, então eu estou com meus irmãos. Não, eu estou com o que o pastor está a falar, eu vou se juntar a eles, vamos. Não precisa ser grupo grande, irmãos. A oração de Jesus foi o quê? A palavra de Jesus foi: onde 2 ou 3. Está vendo? Mais uma prova de que você precisa de ir à igreja. Essa história, eu não vou à igreja, já sirvo a Deus em casa, eu preciso de igreja. Precisa sim, então, porque senão você está fora da igreja. Você não é a igreja. Porque a igreja, a primeira coisa quando nós temos revelação de igreja, de ajuntamento, de se ajuntar, né? A oração de Jesus, onde 1, 2 ou 3, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles. Então Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está quando a igreja está reunida, irmãos. É algo maravilhoso. A nossa fé é fortalecida. Tem irmãos que ligam o pastor falando: pastor, eu queria tanto na igreja, eu não posso não posso estar lá, mas o que eu recebo pela internet não é a mesma coisa do que eu estar presente. Porque é isso, irmãos, no ajuntamento da igreja, cada um aqui é uma igreja. Nós, igrejas reunidas aqui em comunhão, em grupo, há uma dispensação de algo espiritual nas regiões celestiais que os nossos olhos não vê, os nossos olhos naturais, mas no espírito nós sentimos. Nós somos avivados. Muitas das vezes algo na nossa vida é quebrado quando nós estamos reunidos com as outras igrejas, orando, cultuando, louvando o Senhor. Então essa história, irmãos, não caia nessa frase.
Eu já sou igreja, eu não preciso de igreja. Você precisa sim, porque se você não precisa da igreja, você não é igreja. Porque a igreja, ela sente que ela tem a necessidade de estar com outras igrejas, de estar no grupo com as outras igrejas, amém? E depois, irmãos, quebrado. O altar do Senhor muitas vezes é quebrado nas nossas vidas por desobediência aos princípios de Deus. Irmãos, vamos, igreja do Senhor, vamos voltar aos princípios da palavra. Não é, eu acho que é assim. Não, eu vou fazer assim. Não, o que a Bíblia está orientando a fazer. O que a palavra está orientando a fazer. Isso aqui, irmãos, não é para a decoração da nossa estante, para o nosso móvel de entrada ou para a cabeceira da nossa cama. Isso aqui é para nós abrirmos e folheá-la, porque isso aqui tem algo vivo aqui dentro. Todas as vezes que nós abrimos a palavra e começamos a ler a palavra, ela começa a saltar no nosso espírito, ela começa a trazer revelação dos princípios. E aqui vou dizer até mesmo para muitos pastores que estão por aí afora pregando coisas que não é daqui, palavra que não é daqui. Volte-se para a palavra, igreja do Senhor. Aqui, esse livro estava no início, esse livro está no fim. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Essa palavra é viva. Ela é eficaz. Ela faz o que Deus quer que ela faz. Sabe? Vamos nos agarrar à palavra. E muitas das vezes, irmãos, o nosso altar dentro de nós, o nosso altar ao Senhor é quebrado porque nós não nos voltamos para a palavra. Ou lemos a palavra da nossa maneira. A palavra, ela tem a maneira dela. Ela tem a maneira dela. Eu tenho que me adaptar a ela, não é ela a mim. Hoje nós estamos lendo a palavra de uma maneira que nós queremos que ela se adapte a nós. Não, eu penso assim, a palavra também tem que pensar assim. Não, eu é que tenho que mudar a minha mentalidade. Eu é que tenho que buscar o Senhor e dizer: Senhor, muda a minha mentalidade como está na tua palavra. Porque Deus, irmãos, Deus não mente. Deus não é homem que mente. Deus não é um homem emocional que hoje ele está com as emoções, estou lá em cima, hoje, eu estou triste. Não, Deus, ele era, ele é e ele será. A palavra dele é incorruptível. A palavra do Senhor, ela não muda. Então nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus. E muitas das vezes nossos altares estão quebrados. Nós estamos vivendo uma vida cristã miserável porque nós não nos adaptamos à palavra de Deus. Voltamos-nos para a palavra de Deus. Observamos os princípios que aqui o Senhor deixou. Porque os princípios do Senhor é melhor do que os nossos achismos. Hoje as pessoas estão cheias de achismo, já fazem doutorado de achismo. Eu acho, não, eu não acho nada. Eu acho que assim você não acha nada. Você tem que voltar para a palavra. Se a palavra diz que é sim, é sim. A palavra diz que é não, então é não. Meu irmão, é assim. Irmãos, quando nós nos voltamos para a palavra, é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque o Senhor passa a responder por nós. Porque o Senhor passa, a nossa vida passa a ser governada pelo Espírito Santo. Então nós só vamos fluindo. Nós vamos seguindo a direção do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele não vai agir em lugar, em algo, em qualquer coisa que não está encaixado aqui dentro. A palavra do Senhor, ela é incorruptível. Muda a tua mentalidade. Põe a tua mentalidade dentro da palavra de Deus. Não é a palavra que tem que mudar. Quem tem que mudar é a nossa mentalidade. Nós temos que encaixar a nossa mentalidade aqui dentro. Senhora, coloca a tua palavra na minha mente. Eu quero os teus princípios para a minha vida. Chega, irmãos, chega. Nós estamos na altura de restaurar os nossos altares ao Senhor. Parar de viver uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã à nossa maneira, aos nossos achismos. Não, o que a palavra fala, o que os princípios falam, é isso é que eu quero para a minha vida. É isso é que eu vou viver o meu dia a dia. Meu irmão, se não é assim, pega a tua Bíblia e joga no primeiro caixote do lixo que tu achar na rua. E pronto. Aí viva a tua maneira. Aí é diferente. Porque o que nós vemos muito é isso hoje. É mistura os achismos com a palavra de Deus. Isso não dá, irmão. Isso não dá certo. Sabe? Faça como Elias. Faça como Elias. Antes de repreender os profetas de Baal, antes de falar, até mesmo de falar do Senhor, Elias restaurou o altar.
Elias foi restaurar o altar, e é assim que nós temos que fazer hoje. Restaurar o altar. Se a nossa vida, irmão, espiritual, se em nossa vida espiritual o altar da entrega, como está aqui, o altar da entrega, o altar do sacrifício, da devoção, da adoração estiver quebrado, temos que repará-los. E sabe o que é que nós temos que fazer para restaurar o altar? Primeiro, no lugar das preocupações, nós colocar fé, né? O primeiro exemplo que eu dei aqui foi as preocupações. No lugar das preocupações, nós colocamos fé. Sabe, no lugar das decepções, nós oramos pedindo. Primeiro, quando nós estamos decepcionados com pessoas, nós temos que pedir a Deus. Pedir, falar mesmo com o Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos... Vou mesmo falar uma palavra talvez que não é muito... Mas é uma palavra que encaixa dentro do que eu estou falando. Nós somos falsos até mesmo com o Senhor. Nós fazemos uma oração assim, misturada, sabe? Longe. E não confessamos ao Senhor. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Oh, irmãos, quantas vezes? Sabe, eu chego diante do Senhor e falo assim, eu nem vou abrir minha boca, eu tenho tanta coisa para falar. Mas o Senhor conhece o meu coração. Então, irmão, quando nós estamos decepcionados com alguém, nós temos que colocar esta decepção diante do Senhor. E confessar ao Senhor. Senhor, olha, eu não gosto daquela pessoa. Senhor, olha, aquela pessoa me fez mal. Aquela pessoa muito mal. Eu quero amar aquela pessoa, Senhor, como Tu amas. Sabe o que vai acontecer, irmãos? É questão de pouco tempo. O amor de Deus pelaquela pessoa vai começar a invadir o teu coração também. Sabe? Isso é muito interessante. Faça isso se você é decepcionado com alguém. E depois, para com o Senhor. Porque muitas das vezes você é decepcionado com Deus e nem percebe. Você acha que não é decepcionado com Deus, mas é decepcionado com Deus. E você tem que falar com Deus isso. Ele é a pessoa adequada para nós falarmos as nossas decepções a Ele. Senhor, estou decepcionado contigo. Ou porque tu não fizeste tal coisa por mim, eu orei, o Senhor não ouviu, ou orei, o Senhor não respondeu, ou eu orei, o Senhor respondeu e não era aquilo que eu quero, ou que eu queria, e fiquei decepcionada com o Senhor. Sabe, irmãos, a nossa vida ela tem que ser transparente diante de Deus, né? Transparente. Coloca o teu coração com transparência diante do Senhor. O Senhor, Ele não vai nos julgar. O Senhor, Ele não nos vai tacar pedras. O Senhor não vai dizer, eu nem quero ouvir isso. Olha, vai falar para outro. Não. O Senhor, Ele vai ouvir. E o Senhor vai trabalhar no nosso coração. Sabe? Para que o nosso coração seja mudado. Depois, no terceiro, no lugar do rancor, decidir perdoar. Irmãos, decidir perdoar não é fácil. Né? Eu perdoo. Aí você já quer que o seu coração comece a borbulhar de amor por aquela pessoa que te fez mal. Não é assim. Muitas das vezes você tem que decidir isso e continuar orando. Dizer, não, Senhor, eu decidi pelo perdão. E quando, irmãos, quando essa questão faz com que o seu altar esteja quebrado diante do Senhor, quando você pensa dentro de si que não vai perdoar pessoas, pensa no que Jesus fez por ti na cruz. Nós também, irmãos, nós éramos o nosso pecado diante de Deus, sabe? E Jesus, sendo santo, sabe? Puro, desceu e se entregou na cruz. Então, quando você olhar para Jesus, você olhar para a cruz, você vai ver que você tem força para perdoar. Por causa de Jesus. Ele nos fortalece. Ele nos ajuda. Apenas decida, fala, eu decido. Eu decido. Depois, no lugar da ganância, colocar o Senhor e o reino do Senhor em primeiro lugar. No lugar do medo, nós buscarmos o Senhor coragem. Lá em Esdras fala, né? Que quando eu soube que o Senhor estava comigo, criei coragem. Então, quando o medo tentar vir sobre nós para derrubar
o nosso altar ao Senhor, nós temos que lembrar: o Senhor está conosco. O Senhor é a minha coragem. Na força do meu braço, no meu próprio eu, na minha própria força, eu não consigo ir. Mas nele eu tenho coragem. Sabe? Troque o medo pela coragem. Sabe? Depois, do lugar da falta de zelo, ser zeloso, santificar-se, né? A santificação vem do Senhor, mas o santificar parte de nós. Nós temos que buscar a nos santificar. Porque Deus, irmãos, nós pensamos: Deus aceita tudo e todos. Não, não é assim, isso é mentira. Vá para a palavra e observa o que ela fala. Nós temos que sim, que se santificar ao Senhor, né? Santificai ao Senhor, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então significa que o Senhor não aceita qualquer coisa, até porque Ele não fez qualquer coisa. Tudo o que Deus fez é perfeito, e nós somos a parte da criação perfeita de Deus. O problema é que o homem vacilou lá no jardim, mas, irmãos, nós éramos super perfeitos. Porque Deus, na criação, Ele foi dizendo: haja luz, né? Ele foi dizendo e as coisas foram acontecendo. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele parou. Toda a criação, ela tem a parte do falar de Deus. Agora o homem tem a parte do Deus trabalhar, de Deus trabalhar. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando nós temos revelação da grandeza do Senhor nas nossas vidas, sabe, é algo maravilhoso. Busque essa revelação, porque daí você já não vai conseguir mais viver uma vida cristã de qualquer maneira. Viver uma vida cristã sem zelo pelo Senhor, sem santificar o Senhor, achando que o Senhor aceita qualquer coisa. Não, o Senhor não aceita qualquer coisa. O Senhor quer sim que nós nos separamos. O Senhor quer que nós tiramos tempo para com Ele. O Senhor quer que nós restauramos o altar a Ele. O Senhor quer que nós o buscamos. E o Senhor quer que nós santificamos. Santificai. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não leva, irmãos, não viva uma vida cristã de qualquer maneira. Em nome de Jesus. Santifique-se ao Senhor. Busque o Senhor. Amém? E no lugar da obediência, obedecer. No lugar da desobediência, perdão. No lugar da desobediência, obedecer. Ler a palavra com o coração voltado para a obediência ao Senhor. Mesmo que talvez a palavra fala coisas duras, porque a palavra fala, nos corrige, que é para isso que o Senhor deixou a palavra. E a correção, irmãos, a correção nunca é boa. Quando eu era pequena, eu apanhei muito, levei muita surra. E todas as surras que eu levei não foram surras boas. Eu acabava de levar uma surra e dizia: ai, que surra boa. Não, eu chorava, porque era surra, era correção que a minha mãe estava a me dar. E a palavra de Deus faz isso conosco. Ela também bate em nós, ela também nos corrige. Mas mesmo assim, nós temos que observar os princípios do Senhor com a decisão no nosso coração de obedecer a palavra do Senhor. É isso que Ele quer. O Senhor quer igrejas nesses dias, irmãos. Igrejas obedientes, igrejas que buscam a santificação em nome de Jesus. Nós estamos a viver nos últimos dias, irmãos. Não brinque. Não brinque com a tua fé. Não brinque, não brinque. Não brinque, não brinque com o nome de Jesus. Não brinque com a presença de Deus. Não brinque com os princípios desta palavra. Nós estamos nos últimos dias. Vamos nos santificar, vamos nos separar. Vamos abrir mão de tudo aquilo que nos leva a ficar focados somente aqui nessa terra e esquecer do Senhor. Vamos fazer como esses homens aqui faziam, levantavam altares ao Senhor, para mostrar: Deus de Israel, Ele é o meu Deus. Ele me socorreu, Ele me socorre. Eu vivo para Ele, a minha vida é dEle.
Nós temos que voltar, irmãos, a levantar os altares do Senhor. Não vamos, irmãos, não vamos nesses dias estar vendo tantas coisas para fazer com que nós desviamos a nossa atenção do Senhor. Vamos nos voltar com toda a atenção para o Senhor. Vamos abrir mão da televisão, vamos abrir mão dos jornais, vamos abrir mão de tantas coisas que nós vemos e ouvimos que não edifica a nossa fé em nada. E vamos nos voltar para a palavra do Senhor, sabe? Para testemunhar, para dizer: olha, o Senhor me salvou, o Senhor quer te salvar. Vamos juntos servir o Senhor. Vamos andar em santidade. Vamos, olha, você está fazendo isso desagrada o Senhor. Olha o que agrada o Senhor. Vamos ver a palavra, o que agrada o Senhor. O que agrada no Senhor é isto. Mostrar para a pessoa o que agrada o Senhor. Vamos juntos viver esses princípios. Restaurar o altar. Restaurar o altar. Vamos ficar de pé. Os irmãos de louvor. É isso, irmãos. Restaurar o altar do Senhor. Isso que o Senhor quer que nós façamos nesse dia. E hoje também, irmãos, hoje é o domingo da Santa Ceia do Senhor. Vamos abrir em 1 Coríntios. Capítulo 11, sabe, irmão? O que essa palavra, sabe, ter ministrado no meu coração é que nós nos voltamos para o Senhor. Volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Observa nesse exemplo que foi aqui falado. Se algum desses exemplos está fazendo parte na sua vida nesse momento, sabe? Procure, busque o Senhor para Ele te ajudar, para Ele te fortalecer, para Ele vivificar a tua fé, ao ponto de dele ajudar você a restaurar o altar dele, sabe? Para você ter uma vida com Deus, uma vida séria. Uma vida triunfante. Porque viver com Deus é ter uma vida triunfante, irmãos. É uma vida de paz, né? No mundo tem aflição, mas aquele que está com Deus, aquele que tem uma vida em Deus, ele está tranquilo. O coração dele está descansado. Porque o Senhor é paz, né? Como aqui na passagem em Gideão. O Senhor é a minha paz. E hoje, irmãos, como é o domingo da Santa Ceia do Senhor, foi uma ordem de Jesus que enquanto a igreja estivesse aqui na terra, quando a igreja se reunisse, era para lembrar da morte e da ressurreição dele, né? Então nós fazemos a Santa Ceia lembrando da morte e da ressurreição do Senhor. Vamos ler no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz assim, até o 32, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será
culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha só, irmãos, que interessante. Aqui Paulo fala, dá um conselho seguinte: que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, quando nós vamos beber do cálice e comer do pão, nós examinamos a nós mesmos. Sabe, irmãos, isso é algo muito interessante, até porque aqui, mais abaixo, ele diz o seguinte: se nós bebermos indignamente o cálice e comermos o pão indignamente, né, nós vamos ser condenados. Então, examine o homem a si próprio. A palavra, irmãos, é tão interessante que assim, olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. Aqui Paulo, trazendo essa revelação aos nossos corações, está a dizer assim: se há algo dentro de mim contra o meu irmão, contra o meu próximo, que eu libere perdão. Aqui a palavra não está, irmãos, dizendo para mim examinar a vida do meu semelhante. A palavra que está a dizer para mim examinar a minha vida. Examine o homem a si mesmo. E depois ele ainda dá exemplos mais abaixo, dizendo assim, que por causa disso, olha só, por causa que muitas das vezes, irmãos, eu pego a Santa Ceia do Senhor, eu sirvo a Santa Ceia do Senhor de uma maneira indigna, de não olhar para mim, mas olhar para o próximo. Tá com a Santa Ceia do Senhor acusando o meu próximo. Não é acusar nos lábios, muitas das vezes é acusar no nosso coração, né? Por isso que Paulo fala: olhai para si mesmo. Então eu tenho que tomar a Santa Ceia do Senhor, irmãos, olhando para mim mesmo, olhando a minha vida, como a minha vida está diante do Senhor, sabe? E o que se diz respeito ao meu semelhante é simplesmente o perdão, é liberar o perdão. Porque se eu tomar indignamente o cálice, comer o pão indignamente, sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu vou ficar fraco na fé, como está aqui. Paulo deixa um exemplo. Por causa disso há muitos fracos na fé. Por causa disso há muitos doentes, até doentes. Já pensou? As pessoas ficarem doentes por tomar a Santa Ceia do Senhor indignamente. O Senhor está cada vez chamando mais a minha atenção, e eu tenho que tomar uma posição sobre isso. A Santa Ceia é algo muito sério, e não é simplesmente eu chegar aqui, pegar o pão e o vinho e tomar e acabar. Não, é algo muito além que isso. A igreja, os nossos irmãos, né, mais antigos na fé, na semana da Santa Ceia, muitos faziam jejum a semana toda. No domingo é Santa Ceia, eu vou jejuar essa semana, porque domingo é Santa Ceia. Irmãos, isso é examinar a si próprio. É nós disponibilizar no nosso coração a pagar um preço. A pagar um preço pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Significa que quando eu faço isso, eu examino a mim mesma, eu estou com zelo pelo corpo do Senhor, pelo sangue do Senhor. Sabe, irmãos, então que nessa hora você fecha os seus olhos e olha para dentro de si. Olha para dentro de si, como está o teu coração? Com respeito ao Senhor, com respeito ao seu próximo, com respeito a si mesmo. Que muitas das vezes nós somos revoltados até com nós mesmos por algumas situações, e aí tomamos a Santa Ceia com aquela raiva de nós mesmos. Examine o homem a si próprio. Por causa disso, há entre vós
muitos fracos, doentes e muitos dormem. Só que a morte aqui, irmãos, não é a morte natural. É isso que nós temos que ter atenção. É a morte no espírito. Nós vamos tomando a Santa Ceia do Senhor indignos, sabe? Sem examinar a nós próprios, ao ponto de nós morrermos espiritualmente. E naturalmente você vê um morto falando, um morto fazendo alguma coisa? Não, morto é morto, né? Então por isso que muitas das vezes nós vemos na igreja as pessoas que é aquilo, já não tem mais temor, já não se preocupa mais com o Senhor, já não se preocupa com mais nada do Senhor. Está aqui, Santa Ceia indignamente. Nós temos que examinar o nosso coração. Irmão José Castilho, irmã Manuela pode servir, e que nós possamos